Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, estudando mais uma vez o devocional. Chegamos aí ao capítulo 4 de João, onde a gente vai estudar sobre a mulher de Samaria. Porém, quando a gente olha no capítulo 4, ele não vai direto para a história da mulher de Samaria. Na verdade, ele fala sobre ali o aspecto dos fariseus. Ó. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, Jesus, quando viu ali essa conversa dos fariseus, porque estavam enciumados, tanto com o trabalho de João como de Jesus, e esse era o foco dos fariseus, atrapalhar a obra dos dois, Jesus preferiu se retirar. Acredita-se que no mês de dezembro do ano 28, Jesus saiu então e foi para uma outra região. E ali eles indo para Jerusalém, pelo caminho eles foram da Galileia pregando, era uma prática dos judeus se desviar para não passar por Samaria, e eles davam uma volta maior. Mas Jesus tinha um encontro, e era um encontro com essa mulher. E ele preferiu passar pela cidade de Sicar, que hoje atualmente tem a moderna cidade de Ascar. E aí o que acontece? A história conta que Jesus mandou os discípulos irem procurar alimento na cidade, então aí eles foram a 2 horas para Samaria, mas eles já tinham andado cerca de 25 a 30 quilômetros e Jesus realmente estava cansado. Ao parar pelo poço, Jesus também queria água, sentiu sede, é mais uma prova da humanidade de Cristo. Mas também Jesus sabia, como aquele que sonda os corações, que aquela mulher ali estaria. E ali era um momento de um encontro que mudaria toda a sua história e seria mais uma testemunha de Cristo Jesus. O comentário bíblico adventista ele fala que também na história dessa mulher vemos 4 ênfases de uma verdadeira aproximação para ganhar a pessoa para o evangelho. A primeiro aspecto aí que desse estágio, né, de transformação, de aproximação, foi o despertamento de um desejo por algo melhor. Porque Jesus disse: olha, a água que eu te der, você jamais terá sede. Também o segundo aspecto foi o despertamento de uma convicção da própria necessidade. Jesus mostrou que ela era pecadora e ela precisava dessa água. Despertou interesse. E terceiro, o chamado a uma decisão para reconhecer Jesus como Messias. E o quarto, o estímulo para uma ação adequada de decisão. Então, é interessante ver isso na vida desta mulher e no contato que Jesus teve com ela. Jesus então pede para aquela mulher água e inicialmente ela trata Jesus apenas como um homem, como um judeu. Jesus então no verso 7 diz: disto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus pede de mim a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram filhos de judeus que tiveram relação com mulheres ali de filisteus da região. Então, assim, eles consideravam que eles não eram povo da promessa como os judeus. Eles rejeitavam porque eram judeus, mas eles diziam que não era legítimo. Ela até fala do poço que quem havia ali cavado foi seu pai Jacó. Eles tinham essa crença, confiava no mesmo Deus, mas o preconceito o afastou. Você percebe até que Jesus manda os discípulos para a cidade, justamente porque ele sabia que se os discípulos ficassem, iria atrapalhar. Até mesmo no retorno dos discípulos, que a gente vai ver essa segunda parte da história amanhã, os discípulos se assustam em ver Jesus com aquela mulher, porque a sua roupa, o seu comportamento já entregava que ela era uma mulher diferente, não era uma mulher tão assim de boa índole. Então o preconceito muitas vezes atrapalha a pregação. E Jesus ali mandou os discípulos ir também, porque acredita que essa hora sexta que eles foram, que o texto destaca, era a hora ali de meio-dia. Acredita-se que não era à tarde, porque senão Jesus teria ido também, já que teria que providenciar um lugar para dormir. Então ali Jesus chega para aquela mulher e fala com ela que ele também tem uma água a dar. E essa água a dar seria uma fonte a jorrar sobre a sua vida.
O interessante é que, como era conhecido os profetas, alguns profetas já naquela época, Jeremias ele já falava sobre essa água a jorrar. Quando a gente olha em Jeremias capítulo 3, ele fala sobre uma água corrente, a água que dá vida. Então você pode observar aí fontes de água viva, Jeremias 2:13, Jeremias 17:13. Então fala sobre esta água. E isso chamou a atenção da mulher. Jesus despertou nela um interesse. Que água seria essa, né? Mas ela não conseguiu compreender. E afirmou então Jesus no verso 13: quem beber desta água torna a ter sede, a água da mulher. E aí o verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso é a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do crente transforma e faz com que a gente seja canal de bênção e seja uma fonte a jorrar sobre a vida de outros. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você vê que ela chama primeiro como um judeu, né? Depois ela já chama aqui de Senhor. Mas o interessante é que ela fala que quer dessa água, mas os comentaristas, Ellen White também disse que ela pediu ainda meio que desinteressada. E aí então agora Jesus diz assim, ó, vai chamar o seu marido. Jesus queria mostrar que realmente ele era Messias, que conhecia a sua história. E ela disse o quê? Qual foi a abordagem dela? Que ela disse que não tinha marido. Sabe aquelas pessoas que não querem mentir 100% e contam uma meia verdade? Realmente o homem que ela estava não era marido dela, mas ela não queria render sobre esse aspecto, não queria falar para um estranho a sua intimidade. Mas Jesus foi lá e disse o seguinte a ela: porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. E isso disse com verdade. Então ali, a gente vai deixar essa segunda parte para amanhã, ela se assustou, porque estava diante daquele que conhecia e sondava os corações. Cristo também conhece a sua dificuldade, a sua luta. Ele sabe o que vai no íntimo do seu coração. Não adianta mentir, porque ele sabe de toda a verdade. Com isso, querido, permita abrindo o coração para que Cristo faça morada e transforme a sua vida. Que você assim acredite e creia e deixe Deus operar em sua vida. Vamos orar, queridos? Oremos então. Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse estudo que estamos fazendo da mulher samaritana. Estamos, Senhor, diante de mais um dia desconhecido para nós, mas que o Senhor conhece bem. Cuide então, Senhor, de cada um que está participando desse canal, que a tua bênção esteja sobre eles. Tu conheces os nomes, como da irmã Aldenora, a irmã Auriane, sua amiga Nazaré, a irmã Áurea de Castanhal, suas filhas Adelaide e Miriam. Dá a tua proteção e cuidado sobre elas. A irmã também Gessilene, aqui da Igreja Central. Abençoe também a Josuana, da igreja lá do Vila Esperança. A irmã Conceição e sua irmã que faz tratamento contra o câncer. Também, ó Deus, abençoe a cada irmão aqui do nosso distrito, o projeto das primícias deste mês, para que tenhamos uma boa colheita, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Guarde, livre do mal e também agradeço aí a presença de cada um de vocês. Um abraço então, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe.